tema central da live de hoje é como se recuperar mais rapidamente de gripes e resfriados, tá? E eu quero começar essa live, assim como eu comecei a live de semana passada, lendo para vocês uma frase, tá? E aí vocês podem refletir depois e eu vou debater, né? Eu vou iniciar a minha aula em cima dessa frase. Que diz assim, tá? Peguei um trecho de um estudo que eu estava lendo hoje de manhã e eu entendi que se encaixaria bem aqui na dinâmica da aula. Que diz assim, diversos estudos mostram que a má nutrição ocasionada pela carência nutricional é associada à gravidade de doenças respiratórias provocadas pelo vírus da influenza. Ora, isso é quase que uma obviedade, né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui que trabalha com práticas integrativas, com terapias naturais, já possui esse entendimento, né? Sabendo que um corpo mal nutrido, ele vai ter uma importante deficiência de nutrientes para a execução das suas funções no seu organismo, correto? Então, assim como nós vimos na aula de semana passada, onde nós vimos que a vitamina D3 possui um papel essencial na prevenção de gripes e resfriados, hoje nós vamos ver o papel central da vitamina C e da N-acetilcisteína. E para que eu comece a falar delas, é importante que vocês entendam o que eu vou falar agora. E sei que é importante, tá? Porque muitas pessoas querem vender para vocês uma ideia errada sobre gripes e resfriados. Isso aqui é muito importante. Toda vez que um ser humano entra em contato com um vírus de influenza, inevitavelmente ele vai replicar os sintomas dessa gripe, né? Coriza, dores de cabeça, dores no corpo, cefaleias, em alguns casos febre, por exemplo, né? Por quê? Porque faz parte do corpo ter uma resposta adaptativa a esse vírus, ou seja, você entrou em contato com um agente externo que não é conhecido seu e você vai manifestar esses sintomas porque é o seu corpo lutando contra esse agente. E aí, a partir dessa luta, nós vamos ter a manifestação desses sintomas, ok? Ah, Renar, mas então se eu irei manifestar os sintomas da gripe, qual que é a ideia por trás da suplementação? Ora, a ideia central por trás da suplementação é para que a gente possa evitar uma progressão dessa gripe para algo mais sério. Como, por exemplo, evitar uma progressão para uma pneumonia, para uma bronquiolite e, às vezes, até mesmo para sintomas extra-respiratórios, como, por exemplo, as coagulopatias, que tanto nós vimos na última pandemia. Histórico de pacientes tendo trombos, levando aí a problemas circulatórios importantes. Então, é comum ao corpo manifestar os sintomas quando enfrenta uma gripe. O que nós precisamos evitar é a progressão da gripe para um quadro mais grave. E aí sim, a suplementação ela entra muito bem, pautada sobre muitos artigos científicos que colocam seu papel importante. Por exemplo, na aula de semana passada, nós vimos sobre a vitamina D3. E nós vimos que células endoteliais do trato respiratório possuem o que nós chamamos de VDR, receptores para a vitamina D3. E a vitamina D3, especialmente no trato respiratório, ela consegue elevar a quantidade de células T e B e impedir uma tempestade de citocinas, tá? Para uma fase inflamatória. Então, o que nós precisamos é evitar uma progressão da gripe para uma fase inflamatória, que é onde vamos ter os quadros de pneumonia, bronquiolite e também sintomas extra-respiratórios. A ideia é aqui. A vitamina D3 nós vimos que ela é sim muito eficiente. E vimos lá também quais seriam as doses, lembram? Se você não assistiu essa live, eu convido para você voltar um pouquinho no nosso Instagram aqui para poder assistir aquela live, tá? Mas a ideia aqui é bem parecida. Falar sobre dosagens, sobre posologias e formas de utilização da vitamina C e da N-acetilcisteína, ok? Continuando então, a gente sabe falar agora sobre a vitamina C. Bom dia, Lourdes. Quem estiver entrando aqui, vai dando um bom dia, vai deixando aqui as suas perguntas, que nós vamos interagindo ao longo da live, tá bom? Então, agora falando sobre a vitamina C. Será que a vitamina C ela desempenha um papel importante na inibição dessa progressão dessa gripe para um quadro mais grave? Sim, ela consegue ter um papel importante na inibição dessa progressão. Como que ela faz isso? Nós precisamos aqui agora pensar um pouco na vitamina C e em analisar como ela age, ver suas funções e aí sim ter o entendimento de como ela age no impedimento dessa progressão. Tá legal?
vitamina, né? Por que vitamina? Acho que a primeira pergunta é essa. Damos o nome de vitamina para tudo aquilo que ingerimos e que o nosso corpo não produz. Então a vitamina C, ela é uma vitamina porque o nosso corpo não produz vitaminas. A vitamina C, ela é encontrada em variados alimentos, principalmente as frutas cítricas, como é o caso da laranja e o caso do limão. Também nós vamos ter na acerola e em outras frutas cítricas também, tá? Mas a gente sabe que a acerola, limão e laranja são os alimentos mais ricos em vitamina C. Qual que é a ingestão diária que nós precisamos de vitamina C? Os estudos mostram que para homens é na casa de 90 mg dia, 90 a 100 mg dia, e para mulheres um pouco menos, na casa aí dos 75 a 80 mg dia. Tá? Mas nós precisamos dessa ingestão pequena para um paciente que apresente um quadro de saúde estável. Ou seja, para um paciente que seja saudável. Aí a vitamina C nessas doses vai desempenhar as suas funções primárias. Lembram lá da vitamina D3? Funções primárias da vitamina D3. Mineralização óssea. Quanto mais eu aumentava o aporte de vitamina D3, mais funções ela desempenhava no corpo, até chegar nas células endoteliais do trato respiratório, desempenhando papel importante na progressão de gripes. Com a vitamina C, é bem parecido. Se você ingere a vitamina C nessas doses que eu falei, você vai ter funções importantes dela, mais funções primárias, que é o quê? Impedir, né, o surgimento de uma doença chamada escorbuto, que é um sangramento das gengivas, né? E os outros papéis importantes e primários dela, que é qual? Participar da síntese de produção de colágeno, ou seja, evitar aquelas estrias pelo corpo. A vitamina C ela é muito importante para isso, tanto que ela é uma das opções utilizadas para praticantes de atividades físicas, principalmente musculação, que vai ter esse processo de produção de estrias na pele. Então ela é indicada para pessoas que praticam musculação aí com alta performance. Ela é muito importante para o metabolismo do ferro. Então a gente sabe que se você quer aumentar a absorção de ferro no seu organismo, a suplementação de vitamina C ela é muito bem-vinda. Por isso que tem até aquela prática antiga, né, que fala, se comer o feijão tem que chupar uma laranja. Porque são sim nutrientes que são compatíveis, ferro com vitamina C. Tá? E a vitamina C tem uma outra função primária que é a de antioxidante. Tá? Ela é talvez o antioxidante mais genérico do nosso corpo, porque ela atua de forma sistêmica em todo o nosso organismo como um antioxidante poderoso. Tá? Alguns estudos mostram que ela tem uma ação antioxidante maior no cérebro, mas a gente sabe que ela atua de forma geral em todo o nosso organismo. Então essas são as funções primárias da vitamina C e que você vai provavelmente encontrar nesse tipo de alimentação que eu falei, nessa dosagem que eu te falei e que vai ter esses papéis para uma pessoa saudável. Agora imagina, Renan, se eu sou uma pessoa que, por exemplo, que fuma, se eu sou um fumante, se eu utilizo muito álcool, se eu vivo constantemente estressado, se eu busco uma performance maior na atividade física, ou se eu fico doente por exemplo, uma influenza, eu vou ter uma produção exacerbada no meu organismo de radicais livres. E a gente sabe, né, que os radicais livres eles são radicais importantes que provocam danos em bases de nucleotídeo, bases de DNA, danos em proteínas e em outras células. Então, se eu passo por um processo de adoecimento, imagina só, somado ainda a uma pessoa que fuma, uma pessoa que ingere muito álcool, uma pessoa que faz muita atividade física, ou seja, que tem hábitos nocivos à saúde, eu vou precisar aumentar a minha pool, vou precisar aumentar a minha concentração de antioxidantes no meu organismo, ok? Ok. E qual que é o antioxidante, um dos mais potentes que a gente conhece? É a vitamina C. A vitamina C ela é um dos antioxidantes mais potentes que a gente conhece. Agora falando sobre a gripe, né? A partir do momento que você entra em contato com a influenza, alguns dias depois você vai começar a manifestar esses sintomas da influenza. Beleza? O vírus ele entra dentro da célula, ele utiliza da maquinaria da célula, começa a se replicar dentro da célula, até que nós vamos ter um rompimento da célula e novos vírus vão infectar outras células. Esse processo, né, de replicação do vírus, utilizando a maquinaria da célula, ele é um processo muito nocivo ao nosso organismo e que produz muitos radicais livres. Ou seja, o seu corpo vai precisar lidar contra o vírus e contra essa produção exacerbada de radicais livres, ok? Quanto a isso, tudo certo, né? Então a gente pensa, eu preciso então aumentar a minha produção de antioxidantes. E é aí que entra a vitamina C.
Tá? A vitamina C, ela é uma das principais, podemos chamar assim, vassourinhas do nosso corpo, que vai limpar esses radicais livres, ok? Então, o papel, podemos dizer assim, né, o primeiro papel da vitamina C contra uma influenza, né, é isso. Então, quando a gente consegue, né, ter uma ação antioxidante contra o vírus da influenza, a gente já está ajudando, auxiliando o nosso corpo para impedir uma progressão da gripe. Isso aqui é muito importante. Mas alguns estudos colocam que a vitamina C ela possui funções através de mecanismos ainda desconhecidos, mas que são sim eficientes contra a gripe. Olha só que interessante, eu vou ler aqui um trecho que eu separei de um artigo para que eu não esquecesse para falar para vocês, tá? Um artigo falando sobre vitamina C e a sua utilização em pacientes com gripes e resfriados, tá? Olha que interessante esse trecho, eu vou ler para vocês. O trecho diz assim, ó: há evidências de que concentrações de vitamina C reduzem drasticamente em pacientes acometidos por doença severa. E considera-se que a vitamina C é capaz de reduzir a tempestade de citocinas. Ou seja, vou repetir novamente. Há evidências que as concentrações de vitamina C estão reduzidas drasticamente em pacientes acometidos por doença severa. Você quer um artigo sobre influenza e pneumonia. Ou seja, o estudo ele avaliou que pacientes acometidos por uma progressão da influenza possuem níveis menores de vitamina C no nosso corpo. Então, parte-se de uma ideia, se pacientes com pneumonia têm níveis menores de vitamina C, é porque de fato a vitamina C possui algum papel importante, porque se ela estivesse em um nível maior, nós talvez pudéssemos inibir essa progressão. Né? Falar, obviamente, que somente a suplementação vai impedir a progressão de uma influenza é um pouco leviano, mas nós temos aqui uma evidência importante. Depois eu respondo sua pergunta, tá, Lourdes? Se eu não responder, me lembra que eu te respondo, tá bom? E aí, quando a gente começa a montar um mix de protocolo terapêutico, nós já vimos lá semana passada que a vitamina D3 desempenha papel importante nas células endoteliais do trato respiratório. Então um nutriente importante que os estudos mostram que pode impedir a progressão da gripe. Hoje estamos vendo a vitamina C, falando do seu importante papel antioxidante no que nós chamamos de lyse, né, de rompimento da célula que foi atacada pelo vírus. Então ela também tem uma ação importante. E alguns estudos colocam, lembram lá do início da live que eu falei? Quando nós pensamos em inibir a progressão da influenza, nós precisamos pensar em inibir a progressão da inflamação sistêmica. Tá? Alguns estudos colocam que a vitamina C ela tem um importante papel na produção de uma interleucina, chamada interleucina 10, que é uma interleucina anti-inflamatória. Tá? Os processos inflamatórios do nosso corpo são mediados pela interleucina 6. Os processos anti-inflamatórios são mediados pela interleucina 10. Então, se a vitamina C auxilia na produção de interleucina 10, eu estou trazendo um componente anti-inflamatório para o meu organismo, que obviamente vai combater o que nós chamamos de tempestade de citocinas inflamatórias. Então, eu tenho duas possibilidades de ação da vitamina C. O papel antioxidante para a varredura dos radicais livres e o papel de sinalizador anti-inflamatório através da ativação da interleucina 10. Então, sim, a gente sabe hoje que a vitamina C tem um papel importante na progressão da influenza. Por favor, não caia no mito de corpo fechado. Eu estou suplementado, não irei ficar doente. Você irá ficar doente. O que nós precisamos através da suplementação é ter um corpo forte, um corpo nutrido, para impedir uma complicação. Porque saiba que se você entra em contato com o vírus e você se defende bem, está tudo certo com o seu sistema imunológico. Ele está funcionando a pleno. O risco está na progressão para uma pneumonia, uma bronquiolite ou uma coagulopatia. Beleza? Até aí entendemos. Agora vamos para outros mitos sobre a vitamina C que infelizmente eu vejo muita gente querendo enganar vocês. Eu estou aqui para desmistificar isso. Existe um mito nas terapias naturais de que quanto mais melhor, quanto mais concentrado melhor. Isso é um mito, gente. Mito. Tá? O que nós precisamos é de doses eficientes para o nosso organismo. Por exemplo, qual a dose máxima que eu posso suplementar de vitamina C? Os estudos colocam, tá,
que a dose máxima que um corpo consegue absorver a cada 24 horas é de 1.200 miligramas por dia. Tudo bem, alguns estudos colocam de até 2 miligramas dia. Ok, vamos trabalhar com essa hipótese mais alta. 2.000 miligramas dia, 2 gramas ao dia. Mas agora, quem precisa de 2 gramas ao dia? Quase ninguém. Você pensa em suplementar 2 gramas ao dia de vitamina C para, normalmente, esportistas de alto rendimento, que vão ter um processo oxidativo muito grande no corpo. Tá? E normalmente também não vai ser exclusivo com a vitamina C. Ele vai ser, ele vai ser alternado com outros nutrientes de capacidade antioxidante. Tá? Então não venha com esse mito, nossa, eu estou suplementando 3 gramas de dia. Olha, infelizmente você só vai estar fazendo aí um xixi mais caro, um xixi mais bonito, porque a vitamina C vai estar indo embora com o seu xixi, tá? Porque não estará tendo uma absorção, ok? Então, qual é a melhor forma de utilizar a vitamina C? De doses de 500 miligramas a no máximo 1.000 miligramas, pensando em influenza, como eu estou falando aqui, tá? A dose mais recomendada é de 500 miligramas, porque você vai acabar ingerindo vitamina C através de outras fontes. Brócolis, laranja, limão, acerola, né? Existem muitos alimentos ricos em vitamina C. Por exemplo, um brócolis já bate aquela quantidade de quase 100 miligramas dia de vitamina C, entendeu? Então, assim, dose de prescrição, 500 miligramas está muito bem servido. Agora, outro ponto importante que eu vejo muita gente enganando vocês. Vitamina C de 1 grama. Funciona? Não. Tá? Se você suplementar 1 grama de vitamina C ao mesmo tempo, não funciona. Por quê? Porque a vitamina C ela é absorvida numa região do intestino que é o íleo. Tá? E lá ele consegue absorver no máximo 300 miligramas a cada 6 horas, mais ou menos. Tá? Então, se você suplementa 1 grama de vitamina C em apenas uma única dose, você vai absorver de 200 a 300 miligramas e o resto vai ser expelido na urina. Como eu falei, vai ser um xixi mais rico, um xixi com mais dinheiro. Então, a melhor forma de suplementação de vitamina C é você quebrar a suplementação. Então, eu quero suplementar 1.000 miligramas ao dia. Suplementa 4 vezes ao dia de 250, 250, 250, 250. Quero suplementar 500 miligramas ao dia. Suplementa 250 de manhã e 250 à tarde, à noite, enfim. Tendo esse intervalo aí de no mínimo 6 horas entre um aporte e o outro aporte. Tá? Então, essa é a fórmula correta de suplementar. Quero suplementar 1 grama de uma vez. Posso? Pode. Você vai aproveitar 300 miligramas e o resto vai para a urina. Tá tudo certo. Mas eu quero te vender essa consciência, que você tenha essa consciência de como a vitamina C é absorvida. Entenderam? Tudo certo até aí, né? Agora, né, qual produto da Flor de Íris tem vitamina C? Teve uma pergunta da Lourdes, eu acho que foi, né? A Flor de Íris tem um produto chamado Ox Premium, que é esse aqui. É um produto que eu acho muito bonito. É um produto que eu utilizo diário, tá? Eu tenho até aqui na minha mesa, ó. São 2 produtos. Eu utilizo a vitamina D3, porque a vitamina D3 ela é um nutriente que nós precisamos ter produzido no nosso corpo diariamente, tá? E o Ox Premium, porque o Ox Premium ele é um blend, eu falo, né? Ele é um blend de espirulina, vitaminas e aminoácidos. Ou seja, são muitos nutrientes que às vezes eu não vou encontrar na alimentação ou vou encontrar em porções menores, aí eu suplemento com o Ox Premium. O Ox Premium tem 500 miligramas de vitamina C, tá? Você encontra essa dose em 4 comprimidos. Por isso que a forma de utilização do Ox Premium é 2 comprimidos pela manhã e 2 comprimidos à tarde ou à noite. Tá bom? Por isso que se utiliza dessa forma, porque eu ofereço 250 miligramas pela manhã, absorvo, e ofereço 250 miligramas à noite e absorvo. E não tem um xixi caro, como é o que eu estou falando. Tá bom? Então essa vitamina C você encontra no Ox Premium. Não caiam em mitos de vendedores, ok? Não precisa ser da Flor de Íris, mas pelo menos busquem opções, tá, que te ofereçam nessas concentrações e nessas formas. Boa pergunta aqui, a Neuci Marques, né? Se suplementar mais de vitamina D ou C pode causar o quê? Boa pergunta. A vitamina C, gente, a gente sabe que quando a gente suplementa doses superiores a 2 gramas ao dia, a 2 miligramas ao dia, o paciente pode apresentar diarreia, náusea, dores de cabeça. E se você não tiver uma ingestão de água adequada ao dia, você pode ter o favorecimento de surgimento de cálculos renais. Já a vitamina D3, que é o que a gente fala de uma hipervitaminose de D3, ela é muito rara,
tá? Porque você teria que realmente suplementar muita D3 para você passar lá dos 100 nanogramas por ml por dia, dos 100 nanogramas por ml, né, no seu sangue, para ter um efeito adverso. Mas os efeitos adversos também seriam isso, né? Uma maior calcificação dos vasos e também até mesmo um surgimento de cálculo renal. Mas com a vitamina D3 não se preocupa, tá? É muito improvável que você vai ter uma hipervitaminose de vitamina D3, muito improvável. Olha, teria que ser uma suplementação muito grande. Já a vitamina C, se você não se cuidar, você pode ter aí uma hipersuplementação, né? Porque é 2 gramas ao dia, então se você compra aí 2 pastilhas de 1 grama, você já bateu o máximo diário, já estourou, na verdade, o máximo diário, e aí vai ter o risco, tá? O ideal, gente, para nós, né? Não estou querendo aqui tirar o peso de ninguém, mas o ideal... Uma pessoa comentou que o som tá baixo a nossa live, não sei, tá? Mas uma pessoa, o ideal, gente, é 500 mg ao dia. Pô, vou suplementar mais de 500 mg, Renar? Se você é um esportista de alto rendimento, se você utiliza muito cigarro, muito álcool, aí a gente pode pensar, tá? Então posso me suplementar como, se quero prevenir? A suplementação que eu indico para prevenção, na verdade não é prevenção de gripe, gente. É impedimento de uma progressão de gripe. A suplementação que eu indico: vitamina D3, você vai utilizar 5 gotas ao dia por 1 mês. E depois do primeiro mês, 2 gotas ao dia. Tá? Um frasco de vitamina D3. Nessa dose que eu falei, 5 gotas no primeiro mês, 2 gotas no segundo mês em diante, vai durar no mínimo 90 dias. E o Ox Premium, que vão ser 4 comprimidos ao dia, 2 de manhã e 2 à tarde ou à noite, respeitando aquele intervalo de no mínimo 6 horas, tá bom? Essa é a forma que eu utilizo diariamente, esses são suplementos que eu utilizo diariamente, tá? O seu corpo precisa deles diariamente. Ponto importante, a vitamina D3 ela é um hormônio lipossolúvel que o corpo armazena e vai liberando no longo dos próximos dias. A vitamina C ela é hidrossolúvel, ou seja, tudo que você utiliza hoje vai embora hoje. Se eu posso repetir? Posso. Vitamina D3, dose 5 gotas ao dia por 1 mês. Após o primeiro mês, 2 gotas ao dia. Ox Premium, o Ox Premium, a dose é única, tá? Não tem variação de dose. 2 comprimidos pela manhã, 2 comprimidos à noite. Mas o Ox Premium, gente, ele vai muito além da suplementação da vitamina C. E é isso que eu quero falar com vocês, tá? Porque aqui o importante é você falar para o seu paciente vai chegar: doutora, eu não quero pegar gripe. Você vai responder: olha, não pegar gripe é muito difícil. O que nós vamos fazer aqui é suplementar para impedir uma progressão dessa gripe, que é aí que o risco existe. Por que ficar gripado, gente? 4, 5 dias, nariz escorrendo, olho coçando, um pouquinho de dor de cabeça, dor no corpo, a gente aguenta, né? O perigo está a gripe evoluir para uma bronquiolite ou pneumonia. Aí o bicho pega, é perigoso. Ou uma coagulopatia, entendeu? Esse é o risco. Tem que vender essa ideia para o paciente. Quando eu digo vender, é explicar, fazer ele entender, ficar na cabeça: o risco é realmente eu me ferrar com uma gripe aqui, evoluir para um quadro pior. Esse é o risco. Com esses suplementos, não vou ser leviano, falar que, nossa, você não irá progredir. As chances são menores. E tudo aquilo que você pode fazer para reduzir as possibilidades, o faça, porque são nutrientes naturais que seu organismo vai aproveitar. O que você acha da vitamina D3 50 mil uma vez por semana? Eu acho uma excelente ideia, Márcia, tá? 50 mil uma vez por semana. Renato, por que a vitamina D3 eu posso suplementar uma vez por semana e a vitamina C eu tenho que suplementar todo dia? Porque a vitamina D3 ela é lipossolúvel. A gordura do corpo armazena e vai liberando aos poucos. A vitamina C ela é hidrossolúvel. Tudo que você ingere vai embora. Agora, se você suplementa 50 mil UI por semana, vai dar o que aí? 7 mil por dia, mais ou menos, né? É mais ou menos isso, tá bom, tá? A vitamina D3 da flor de íris, como eu falei, ela tem 2.000 UI por gota. Por isso que no primeiro mês eu recomendo 5 gotas ao dia, que vai dar 10.000 UI ao dia. E depois 4.000 UI, né? 2 gotas ao dia, que vai para manter, daí tá bom, tá? Mas assim, gente, o Ox Premium, por que ele é importante? Pela vitamina C, mas por que ele é mais importante? Eu tenho certeza que quem tem filho aqui... Eu tenho filho, tá? Meu filho tem 2 anos. E eu estou vivendo isso na pele, podemos dizer assim. Um dos riscos de um bebê pegar gripe, qual é? É ele ter uma produção exagerada de muco. E quando ele deita para dormir, esse muco ele pode vazar para o ouvido, por exemplo.
E aí lá no ouvido ele vai provocar uma infecção, uma otite, e é extremamente dolorido. Mas isso acontece também com o adulto. É o risco desse muco ele invadir outros canais do nosso corpo e provocar outras infecções. Como que a gente consegue... Já vou responder, Sérgio, tá? Como? Depois me pergunta se eu não responder. Como que a gente consegue melhorar a fluidez desse muco para eliminá-lo mais facilmente? Porque o Oxprem ele tem um ingrediente chamado N-acetilcisteína. Dá um Google aí, gente. Coloca N-acetilcisteína, mucolítico. A N-acetilcisteína ela consegue deixar o muco mais fluido, favorecendo a sua eliminação. Você consegue eliminar mais facilmente o muco. Por exemplo, pacientes fumantes que utilizam o Oxprem, que é rico em N-acetilcisteína, eles relatam muito para mim em consultório. Eles falam, nossa, eu comecei a escarrar demais, jogar muito catarro, muito muco para fora. Porque o Oxprem ele consegue fluidificar o muco, eliminar mais muco. Se você elimina mais muco, lembrando que o muco ele é uma secreção com alta concentração de vírus, você consegue então eliminar mais o vírus e impedir que ele se deposite em outros canais do nosso corpo. Isso é muito importante. Então o Oxprem ele é uma estratégia importante, interessante, porque ele tem vitamina C e N-acetilcisteína. Não é só isso, tá, gente? Ele vai ter também a espirulina, que é uma fonte de proteína. Ele também vai ter o zinco quelado, que é um mineral que estimula a produção de células natural killer, que são células que combatem também vírus. Tá? Quanto de NAC neste produto? Márcia, a maior dose permitida pela Anvisa são 600 miligramas. Tá? Você não vai encontrar mais do que 600 miligramas no mercado. Não tem. Então, nós temos aqui a maior dose de NAC permitida, que é 600 miligramas. A vitamina C em 500 miligramas, que é uma dose mais do que suficiente. Você vai ter, por exemplo, o zinco, numa proporção de 10 miligramas, que é equivalente a 150% da ingestão diária. Vai ter o cobre, o selênio, a riboflavina, o manganês e ainda a espirulina. Então ele é fonte de nutrientes, ele é fonte de minerais, ele é fonte de aminoácidos, ele é fonte de vitaminas, tá? Agora algumas perguntas. Tem contraindicação? Não, não tem. A não ser que o seu médico, às vezes alguns pacientes têm alergias a alguns nutrientes, aí não poderia, mas assim, para a maioria das pessoas está liberado, não tem contraindicação. Agora o meu amigo aqui, Sérgio, ele perguntou: vitamina C drágeas, cápsulas ou efervescente, a absorção é a mesma? A absorção, sim, é a mesma, tá? A vitamina C, ela tem uma excelente absorção. Então pode ser de forma efervescente, drágeas ou cápsulas, tranquilo, ela tem uma excelente absorção. O importante é tomar muita água junto com ela. E respeitar o que eu falei sobre dose. Eu vejo muitas vitaminas C efervescentes de 1 grama. Gente, você só está fazendo xixi mais caro, seu organismo absorve 250 miligramas. Não dá. Então, corta esse comprimido efervescente e vai tomando ao longo do dia. No Oxprem, a dose já é correta, 500 miligramas. Você vai usar 2 comprimidos de manhã e 2 à noite. Você vai ter a absorção completa. O Oxprem pode ser de uso contínuo? Pode. Eu utilizo de forma contínua. Entendi que o Oxprem, entendi que se usa o Oxprem não é preciso usar a seiva do Amazonas. Vamos lá, assim, como eu falo sempre de escalas de suplementação, tá? A vitamina D3 tem um papel lá nos receptores VDR das células endoteliais que é impedir tempestade de citocinas. O Oxprem tem um papel através da vitamina C, que é ser um antioxidante das células que se rompem por conta do vírus que ataca a célula, e ele tem um papel importante de estímulo de interleucina 10, tá? Então é um mecanismo de ação. A seiva do Amazonas, que possui o Croton leishiri, tem um outro mecanismo de ação, tá? Ela vai ter uma ação mais anti-inflamatória ainda. Então assim, o Oxprem e a vitamina D3 eu faço de uso contínuo. Agora quando eu estou no quadro agudo, né, quando eu estou na crise, nossa, estou gripado agora, aí eu uso a seiva do Amazonas, tá? Porque ela tem uma ação anti-inflamatória muito potente. Então a seiva do Amazonas ela é um produto muito para a crise. Estou na crise da gripe, eu vou lá e uso, além de usar a vitamina D3 e o Oxprem. Mas o Oxprem e a vitamina D3 tem uma ação mais preventiva, tá? Que também vai ter uma ação importante na crise. Mas se eu estou gripado no momento, aí eu associo a seiva do Amazonas. Tá bom? Gente,
tema da live é esse. Eu sempre falo, quarta-feira é dia de live de 30 minutos, para que vocês também possam se dedicar às suas outras atividades. Resumindo, vou pegar gripe? Vai pegar gripe. Então por que eu tenho que suplementar? A suplementação é importante para impedir a progressão do quadro para uma pneumonia, para uma bronquiolite ou para uma coagulopatia. Entendam, isso é muito importante. Se você evoluir para um quadro desse, você está ferrado, vai ser muito difícil dar volta. Tá? Quais nutrientes auxiliam no impedimento da progressão? Vitamina D3, live eu dei semana passada, não vou ficar repetindo aqui. Assiste, está bem completinha. Outro nutriente, vitamina C, potencial, além da síntese de colágeno, além do metabolismo, participa do metabolismo do ferro, além do seu papel antioxidante, ela também consegue auxiliar a produção de interleucina 10, que é uma interleucina anti-inflamatória. Outro nutriente, N-acetilcisteína, ela tem papel mucolítico, faz com que você libere mais muco, libere mais o vírus e impede com que esse muco fique depositado em outros canais, podendo provocar aí uma infecção. Além disso, a Thelma Lira comentou, melhorou muito meu pulmão. Thelma, paciente com problema enfisema, problema pulmonar ou que fuma, o Ox Premium ele é fantástico, porque ele elimina o muco dos pulmões, melhora a respiração. Para pacientes com problemas de pulmão e de fígado, o Ox Premium recomendo de olhos fechados. Tá bom, gente? Acredito que é isso. Encaminha para os seus colegas, seus amigos, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Valeu, gente. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.